Tá. Então, boa tarde. Meu nome é Muriane Assis, eu respondo pela gerência da educação infantil e é um grande prazer tê-las e tê-los nesta tarde para esta roda de conversa, né? A escola enquanto espaço de construção de uma educação antirracista, ressignificando o 13 de maio, com a professora Silvia Maria. Além da relevância da discussão desse tema para a minha vida profissional, essa temática representa muito para mim enquanto pessoa, pois durante todo o meu ensino fundamental eu tive vontade de faltar da escola a cada 13 de maio, pois sabia que seria apontada na sala de aula por meus colegas que por vezes diziam: hoje é seu dia, dia dos escravos. Além de passar por essa situação que hoje eu entendo como extremamente violenta, eu ainda era obrigada a pintar um desenho de um homem negro cujos braços estavam envoltos por uma corrente rompida nos anos iniciais e ouvir nos anos finais do ensino fundamental sobre a bondade da princesa Isabel em assinar a Lei Áurea. Devido à luta do movimento negro, que hoje se traduz em diversos marcos legais, o dia 13 de maio é hoje o Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Mas marcos legais não bastam para que tenhamos uma educação antirracista. E é por isso que estamos aqui hoje. Nossa roda de conversa será dividida em duas partes. Primeiro, a professora Silvia Maria fará suas considerações e depois teremos um momento de diálogo, a partir das questões que poderão ser encaminhadas tanto pelo chat ou apresentadas oralmente. É importante frisar que, para que nossa atividade seja produtiva, as questões devem versar sobre a temática. A defesa de uma educação antirracista é uma pauta permanente do trabalho desta Secretaria Municipal da Educação. E por isso eu agradeço a participação de todos os profissionais da educação que atuam nas unidades escolares e também aqui na Secretaria Municipal da Educação e que hoje estão conosco. Também agradeço ao Centro de Desenvolvimento Profissional de Educadores Paulo Freire, CEDEP, na pessoa da gerente de formação, a Patrícia Bertocchi. Agradeço a Ana Beatriz Lia Vacari, a Bia, nossa coordenadora executiva de educação básica. Também a Márcia Maria Costa, coordenadora executiva de políticas educacionais e responsável pela articulação desta atividade. Externo um agradecimento especial à Silvia Maria, nossa convidada. É um grande prazer conhecê-la, Silvia, ainda que virtualmente, pois conhecer os seus escritos para mim já foi uma enorme alegria e satisfação. Por fim, agradeço à nossa secretária municipal de educação, Clélia Mara dos Santos, por seu incansável trabalho em favor da educação pública, gratuita e de qualidade, para todas e cada uma das crianças, adolescentes e adultos matriculados na rede municipal de ensino. E lhe passo a palavra para suas considerações iniciais. Uma boa tarde, um ótimo trabalho a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Inicialmente, eu preciso e quero pedir licença aos meus ancestrais. Quero pedir a bênção. Silvia, só um minuto. Eu passei a palavra inicialmente para a nossa secretária da Educação. Ela vai fazer desculpe. Eu pensei que fosse eu. Me desculpe. Desculpe, eu que peço... não, né? Que a gente não tem culpa. Sinto muito. Que às vezes dá esses delayzinhos na transmissão, né? E ela também gostaria de fazer, né, dar as boas-vindas para o nosso grupo, a nossa secretária Clélia Mara dos Santos, com a palavra. Muito obrigada, viu? Eu que peço desculpas. Microfone, Clélia. Microfone acho que está fechado. Só para variar, né? Eu desliguei porque ele estava dando interferência. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Silvia Maria. Uma alegria tê-la aqui, né? Numa roda de conversa tão importante aqui conosco, sobre um tema tão crucial
né, para a democracia, para a noção nossa de sujeitos e de brasileiros. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Uma boa tarde muito especial. Minha tela está linda aqui, com tanta gente que eu não vi. A Lívia, olha quem apareceu na minha tela. Lívia, querida. Tudo bem? Uma boa tarde a Patrícia, né, a Bia, a Marcinha, a Nossa Castro, né, Patrícia Bertoc, a nossa queridíssima gerente de formação, e Muriane, né, que faz aqui as honras da casa nessa tarde tão bacana, tão importante desse diálogo. A Muriane fez uma introdução maravilhosa e tão representativa das angústias de nós, negros e negras, nesse país. Não é para menos. Né? Esse país profunda, vertical, horizontalmente, estruturalmente racista, não é? Ainda acolhemos os maus percalços de 300 anos de submissão de pessoas a um processo absolutamente abominável de escravidão. 300 anos, 3 séculos, de 1500 a 1888. Não é pouca coisa. E apenas, então, somente 133 anos de um processo mal feito, historicamente mal feito, que conduziu negros e negras a um processo de liberdade. Liberdade essa que a gente ainda não encontrou. Essa, e aí eu falo no plural, como mulher negra, como brasileira, porque nós ainda não encontramos um processo de liberdade. Não é possível falar de liberdade quando uma parte significativa do povo brasileiro ainda está sujeito a ações miseráveis, né? De morar em favelas, quando habitantes dos grandes centros, ou morar na rebarba das cidades, como habitantes de pequenos ou médios centros urbanos, como nós aqui. De ser exceção nos bancos escolares em pleno século XXI. Tem uma série de queridas professoras e professores aqui. Tentem imaginar o retrato da sala de aula de vocês. Quantos negros vocês contam nas suas salas de aula? Esse é o Brasil. Então a gente não pode achar que está tudo bem num país que tem mazelas tão profundas, né, de uma desigualdade tão estruturalmente dolorida. Então, Silvia, que bom que você está aqui para dialogar com a gente, né, sobre como é que a gente constrói, porque a nossa tarefa é fazer isso, uma educação antirracista todo dia, que possa espraiar, né, processos outros de convivência entre todos e cada um. Né, porque, como diz uma fala atribuída ao Martin Luther King, né, chegamos aqui em diferentes navios, mas hoje a gente está efetivamente no mesmo barco, que é o barco da nação brasileira, que efetivamente precisa construir mais e melhores relações, porque essas que a gente tem hoje não servem para construir um século, não servem para construir um universo inteiro de descobertas e potenciais da construção efetivamente de um povo, de uma nação. Seja bem-vinda, Silvia, muito obrigada a cada um e cada uma dos profissionais que estão aqui hoje nessa tarde tão bacana conosco. A fala é tua, Silvia. Axé, minha irmã. Posso falar agora? Minha vez, gente? Por favor. Então, eu gostaria de continuar assim. Eu preciso começar assim, pedindo licença aos meus ancestrais, pedindo a bênção a eles também, porque a minha ancestralidade, a ela eu reservo todas as honras. É por causa dessa ancestralidade, das pessoas que vieram antes de mim, que nesse momento eu posso estar aqui falando com vocês. A escola era um local que foi proibido para a minha ancestralidade. E para as ancestrais de vocês também, negros e não negros. Eu estou falando das mulheres, porque a escola ainda é um espaço onde a feminilização do ensino está colocada. E essa situação, ela tem também uma justificativa histórica. Foi o primeiro local institucional destinado para o trabalho de mulheres.
E essa situação, ela existe até hoje, por conta desse percurso histórico que nós somos maioria hoje. Mas muitas das nossas ancestrais não puderam aprender a ler, não puderam aprender a escrever, e hoje nós estamos aqui, protagonizando os espaços de sala de aula. Então, nós devemos isso, sim, a pessoas que vieram antes de nós, que deram a vida, que morreram, que foram torturadas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Referências feitas à nossa ancestralidade, eu quero agradecer. Eu gostei muito das minhas irmãs, a Muriane e a Clélia, elas usaram muito a palavra agradecimento. Eu sou uma mulher de candomblé, e o meu babalorixá, os meus babalorixás, eles me ensinaram uma coisa muito poderosa. A gratidão é o ebó mais poderoso que existe. Para quem não sabe, o ebó é um ritual de purificação. E sem esse ritual, sem essa gratidão realmente tomar conta de nós, outros sentimentos, eles nos absorvem. Então, eu queria agradecer, iniciar esse ebó de gratidão para a Márcia, inicialmente, a Muriane e a Clélia, minhas irmãs, que prepararam a terra para que eu pudesse falar, dizendo coisas assim tão sábias e tão cheias de adubo. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e ao Afonso, que me ajudou aqui com a tecnologia. Quanto às pessoas que estão aqui presentes, eu aprendi uma coisa com o professor Walter Silvério e aprendi na minha vivência também, já que a gente está falando de educador para educador, né? Quando se trata de relações de gênero, raça e classe, quando se trata especificamente de racismo, nós temos 3 grupos de pessoas. O racista convicto, os incomodados, que querem fazer alguma coisa e não sabem exatamente o que fazer, mas estão incomodados, e os comprometidos, que estão na luta e sabem o que fazer. Pelo tema que foi escolhido, eu quero acreditar que nós temos aqui os 2 grupos, os 2 segundos grupos, os incomodados, aqueles que querem fazer alguma coisa e sabem que para isso a gente precisa aprender, precisa estudar, e os ativistas ativos, não é? Aqueles que já fazem um trabalho, já são comprometidos e sabem muito bem como caminhar. Porque aquele primeiro grupo, aquele racista convicto, que até nega que é racista, como eu compartilho da mesma opinião do professor Walter, quanto a esses, não há nada a ser feito. A única esperança que nos resta é que eles morram. E ainda bem que um dia eles morrerão e o novo virá. Parece duro dizer uma coisa dessa, mas é importante dizer, gente, porque quem trabalha com essas relações sabe muito bem que tem um determinado grupo que não adianta. Não adianta. Esqueçam essas pessoas. Esqueçam elas no limbo racistas que elas estão. E deem as mãos para os incomodados e para os ativistas ativos, que eu acredito que deve ser a maioria aqui. Agradecimentos e reconhecimentos feitos, eu quero me apresentar, que é uma outra coisa também que eu considero bastante importante, sabe, gente? Que a gente se nomeie, que a gente se apresente, que a gente diga quem nós somos, porque a gente tem uma história que nos nomeou, nos identificou e não permitiu que nós nos nomeássemos, que nós nos identificássemos. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina que nós somos o que o outro diz que a gente é. Então, esse movimento de nós dizermos quem nós somos é um movimento fundamental, que do meu campo de visão
deve ser levado para a vida. Ninguém vai dizer quem nós somos. Nós é que precisamos nos apropriar disso e falarmos sobre nós mesmos. Eu usei tanto a palavra aqui, representatividade, ninguém melhor para nos representar do que nós mesmos. Meu nome é Silvia Maria, eu sou professora de ensino fundamental e médio, graduada em educação física e pedagogia. Fui coordenadora pedagógica durante muitos anos na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Fui supervisora escolar, supervisora técnica, que é uma espécie de chefia da supervisão, não sei se tem isso em Araraquara, não conheço como as coisas se organizam, depois vocês me contam. Então, eu fui chefe da supervisão escolar na minha região e fui diretora de divisão na Secretaria Municipal de Educação da DINORTE, que é uma divisão de normatização técnica. É de lá que saíam todas as portarias, os decretos, enfim, os atos normativos que regulamentam a rede, assim como deve acontecer na região de vocês. E antes que me perguntem, que sempre me perguntam isso, em todos esses espaços, assim como a minha amiga Muriane deixou implícita na sua fala, a minha irmã Muriane deixou implícita na sua fala, mas eu pude perceber, em todos esses espaços eu também sofri essa síndrome do negro único, a síndrome da negra única, ou então a outra síndrome de nunca mais que dois, ou nós somos as únicas, ou nunca mais que dois. Não é? Principalmente nos lugares de liderança e de chefia. E atualmente eu tenho uma coluna na Carta Capital, que o nome da coluna é Só Diretoria Preta, e nessa coluna eu publico artigos que dialogam com as relações de gênero e raça, até porque não dá para discutir racismo sem discutir as relações de gênero. Tem um microfone que está meio aberto aí. Estou tentando achar. Não dá para discutir racismo sem trazer as discussões de gênero. Como disse o professor Kabengele Munanga, o racismo é um crime perfeito. O racismo e o machismo são crimes perfeitos, porque culpabilizam a vítima. E muito sabiamente o professor Kabé traz a relação de gênero e a relação de raça. Não dá para discutir uma coisa sem a outra, porque ambas as opressões, ambas as clivagens sociais, elas são retroalimentadas pela mesma estrutura. Feito isso, eu queria parabenizar a equipe pela escolha do tema, ressignificando o dia 13 de maio. A escola como construção de uma educação antirracista. Por que ressignificar o 13 de maio? Por que não apagar o 13 de maio? Não, jamais apagar. E sim dar um outro significado. Porque o dia 13 de maio conta a história de um crime. A história de um crime, como vocês disseram antes de mim, que durou quase 4 séculos. E essa história desse crime foi contada, a versão pela boca dos criminosos e dos seus descendentes. Eu costumo começar os eventos dizendo o seguinte, eu gosto de fazer uma brincadeira quando é presencial, eu digo assim, olha, gente, eu vim aqui só dizer uma coisa para vocês, que deveria ser suficiente. Racismo reverso não existe. Deveria bastar. Tchau, é só isso que eu vim falar. Mas não dá, gente. Brincadeiras à parte, essa história do racismo reverso nasceu no dia 13 de maio. Foi um bebê que nasceu nesse dia, foi alimentado durante séculos, cresceu, hoje é velho e não morre. É um mutante que vai assumindo outras faces, mas não morre. Até hoje, o racismo reverso, essa tese do racismo reverso, esse argumento do racismo reverso, ainda existe. Nós vivemos em um país que foi o último país a abolir a escravidão e que não se reconhece racista.
nega que o racismo existe. É um país que vive sobre o mito da democracia racial. É um país, como cantava lá o Benjor, né? É um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, que racismo não existe. Imagina, não existe racismo aqui. Onde nasceu isso? No dia 13 de maio. E como é a história de um crime contada pela boca dos criminosos, eu desconheço um criminoso que não conta, que não tentou contar a sua versão sem sublimar, sem usar o argumento da possível até inocência, sem ocultar a verdade. E como todo crime, para você descortinar a realidade, você precisa reunir provas. E hoje nós temos provas de que o dia 13 de maio foi o dia onde nasceu o mito da democracia racial e o mito do racismo reverso, racismo ao contrário. E conta a história de um crime. E hoje nós temos prova de que foi um dos maiores crimes cometidos pela humanidade. E um crime moderno. Foi um crime moderno, porque foi a primeira escravidão moderna. Vocês já devem ter ouvido por aí, mas a escravidão sempre existiu. Verdade, na história da humanidade sempre houve escravidão, mas essa foi a primeira vez que a ciência e a religião deram as mãos para construir argumentos que defendessem a estratégia da escravização. E foi a primeira vez que um povo foi escravizado por causa do seu fenótipo, por causa da cor da pele, com as bênçãos do cristianismo e com as bênçãos da ciência. A ciência fez o serviço de animalizar, objetificar e tentar criar, e criou argumentos, né, de que os descendentes, os africanos, os negros, eles eram menos humanos, eram mais violentos, eram mais agressivos, aprendiam com mais dificuldades, eram semelhantes aos animais. E a religião, por sua vez, com toda a sua bondade, né, o cristianismo, estendeu as mãos para redimir esses animais. Era uma oportunidade para que esses animais pudessem percorrer um caminho da santificação e pudessem ter suas almas resgatadas através da escravização. Eu uso o termo escravização, porque escravidão já é um termo que a gente precisa parar de usar. Ninguém nasce escravo. As pessoas foram escravizadas. Ninguém nasce escravo. Então, com as bênçãos da ciência e da religião e também da academia, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, da intelectualidade, foi o tripé perfeito para justificar esses 4 séculos. Como foi a história de um crime e hoje a gente tem provas, hoje a escola tem o dever, tem a responsabilidade de contar a outra versão. Tem um provérbio em Urubá que ele diz o seguinte, eu gosto muito desse provérbio, que a mentira, essa coisa da mentira tem perna curta, eu que sou uma mulher vivida já tenho bastante anos aí, já aprendi que é um provérbio que ele não se sustenta, não é verdade. A mentira, ela dura muito, muito, muito tempo. E às vezes a gente até morre sem ver a verdade ser revelada, né, gente? A mentira tem uma perna longa, ela percorre um caminho de anos e às vezes de século. Mas esse provérbio em Urubá diz que a mentira ela só sobrevive até ela tropeçar na verdade. E foi o que aconteceu com essa história mentirosa
desse crime. Essa mentira hoje tropeçou na verdade. Agora tropeçou na verdade e ela não se sustenta mais. E por ela não se sustentar mais, é que nós estamos vivendo hoje todo esse obscurantismo, todo esse acirramento, né, uma situação de acirramento, de ódio que estava ali como que aparentemente retraído, mas na verdade não estava retraído, ele estava adormecido. Esse acirramento todo se deve ao fato de esses ressentidos, essas pessoas que durante muitos séculos contaram essa história mentirosa e sobreviveram e se mantiveram num lugar de vantagem não, né, de privilégio social, elas querem isso de volta. Só que assim, agora não tem mais volta. A mentira tropeçou na verdade. Uma das mentiras que foram contadas, que a Muriane trouxe bem aí, é que assim, é como se a princesa Isabel, ela nos doou para o povo negro a libertação. Que a libertação dos escravos, ela veio de duas mãos, da princesa Isabel e da luta dos abolicionistas. Não é verdade. A princesa Isabel, ela não nos doou absolutamente nada. Ela foi pressionada. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não nos ensinaram isso. Hoje nós sabemos. Foi o último. Olha que vergonha histórica que nós carregamos. Ela foi pressionada pela Inglaterra e os abolicionistas não foi o único grupo que lutou. Sabe essa frase que nós ouvimos hoje do Djonga, né? Fogo nos racistas? Esse fogo nos racistas aconteceu desde sempre. Nós temos aí muitos nomes anônimos, muita luta anônima que não foi contada. As fazendas sempre estiveram em chamas. Teve muita resistência, muita fuga, muita luta de anônimos, de nomes que nós não conhecemos e de nomes que foram apagados. Foi importante para quem estava no poder, para quem contava a história por um viés da mentira, foi muito importante ocultar que... Microfone. Foi muito importante ocultar. Veja bem, como é que você revela para o opressor que nenhum direito é dado? Nenhum direito. Se hoje nós estamos aqui, isso não foi dado a nós. Nós podemos ensinar porque mulheres morreram para que nós pudéssemos ensinar. Mulheres e homens. Pessoas lutaram. Essa é a verdade, gente. Nenhum direito é dado e nenhum direito está consolidado, como disse Simone de Beauvoir. Todo direito, ele nasce de muita luta, de muito derramamento de sangue. Então, para quem precisa se manter num lugar de privilégio, a história que precisa ser contada é que esse poder doou. Foi generoso e doou. Não foi verdade. Não foi nada doado. E não foram só os abolicionistas que lutaram. Nomes como Tia Anastácia, ninguém nos ensinou o que fez Tia Anastácia. Ninguém nos contou que a Cotirene, por exemplo, foi conselheira de Palmares. Que Teresa de Benguela foi rainha do Quilombo dos Piolhos. E que essas mulheres libertaram muitas jovens negras. Por quê? Por que elas preferiam, criaram essa estratégia? Não só elas, muitas mulheres fizeram isso. Criaram essa estratégia porque elas perceberam que elas sabiam, na verdade, né, que as meninas negras eram as mercadorias, elas eram os objetos. E que era mais interessante comprar a liberdade, a alforria de uma menina negra do que comprar até a própria liberdade. Centenas de meninas foram libertadas por essas mulheres. E contar essa verdade é
contar também que o matriarcado sempre existiu e deu certo. O matriarcado existiu nos quilombos e o matriarcado existe até hoje. A maioria das famílias desse país são mantidas por mulheres. Isso é matriarcado. E dessas mulheres, que são a maioria que mantém as suas famílias, a maioria dessas mulheres são mulheres negras. Há todo um interesse estrutural em não revelar que o matriarcado não só existiu e deu certo, como existe até hoje. Você revelar o poder da liderança feminina é uma estratégia antiga do patriarcado. E contar da história dessas mulheres empodera não só meninas negras, mas também meninos negros que vivenciam essa situação de fato dentro das suas casas, meninos negros e meninos não negros. Histórias como Luiz Gama, André Rebouças, todas essas pessoas são negras. São histórias que não foram contadas para nós. A única história que nos foi contada foi a história da escravidão, como se nós não tivéssemos uma memória de liberdade, uma história de liberdade, uma história anterior à escravidão e à escravização e uma história posterior a ela também. Por que era interessante esconder a história de André Rebouças e de Luiz Gama? Luiz Gama, por exemplo, que libertou mais de 500 escravizados, mesmo vivendo pouco tempo, contar a história que Luiz Gama só foi Luiz Gama e só libertou todas essas pessoas porque ele sabia ler e escrever. Assim como André Rebouças, contar que André Rebouças foi o conselheiro da corte imperial e da princesa Isabel. É importante esconder esses nomes. Esses homens não seriam quem eles foram se eles não soubessem ler e escrever, se eles não tivessem tomado posse do conhecimento escolar, do conhecimento acadêmico. Você dizer para crianças as crianças na escola, trazer essas histórias e contar essas histórias é dizer para as crianças, é comprovar para as crianças que o conhecimento liberta. Que a escola é um espaço de libertação e de emancipação, não só de si mesmo, mas dos outros também. E que a escola também é um produtor de lideranças emancipatórias de um povo, que foi o caso de André Rebouças e de Luiz Gama. André Rebouças, ele tinha um projeto de reforma agrária. Ele, quando aconselhou a princesa Isabel e a toda a corte imperial a libertar os escravizados, até porque não tinha outra alternativa, não é? A Inglaterra estava pressionando e proibiu o tráfico negreiro, o Brasil não tinha mais saída, né? As fazendas em chamas, os senhores de fazenda envenenados, muitos deles foram envenenados. Não nos foi contado que a cozinha era um lugar potente. As pessoas que atuavam na cozinha eram estrategicamente escolhidas, as mulheres que atuavam lá, porque muitas delas envenenavam os seus opressores, os escravocratas, os senhores de engenhos e todas as suas famílias, através do que elas cozinhavam. Aquele filme Histórias Cruzadas, que tem aquela torta, né, aquele bolo de cucu, aquilo não saiu de nada, do nada. Aquilo é uma menção do que aconteceu durante o processo escravagista. Muitas famílias foram envenenadas. Era uma guerra civil aqui, nunca foi pacífico. Os povos escravizados, o negro escravizado, nunca foi aquela única imagem que nós aprendemos lá, Muriane, do negro no tronco chicoteado. Nunca foi só aquilo. Essa foi a versão contada pelos criminosos. Sempre a população negra sempre resistiu e resiste até hoje. E o André Rebouças, voltando lá para o André Rebouças, quando ele aconselhava a corte imperial, ele disse: olha, não tem mais jeito, a gente vai ter mais ou menos assim, né, gente?
A gente vai ter que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil também vai ter que libertar os escravos. A Inglaterra está pressionando, e a Inglaterra também não pressionou por causa da bondade cristã. É porque, como os escravizados eram propriedade, eram lucrativos, deixou de dar lucro. Não era mais lucrativo, porque não consumiam. Não compravam nada, não consumiam. A escravidão não era mais lucrativa. O André Rebouças, quando aconselhou olha, não vai ter jeito, não é mais lucrativo, a gente vai ter também que libertar os escravos aqui, mas para isso eu proponho que se faça uma reforma agrária, que se faça uma reforma na educação. Essa população aqui, que hoje é maioria, por que era maioria? Porque a reprodução fazia parte do projeto. Quanto mais escravos, mais rico eram os senhores de fazenda, não é? Eles são maioria, o que a gente vai fazer com esse povo? Vamos ter que fazer uma reforma agrária, essas pessoas vão ter que ter terra, vamos ter que fazer uma reforma na educação, essas pessoas vão precisar entrar na escola porque eles não vão sumir, eles são maioria. O que aconteceu, não é? Essa proposta de Luiz Gama não foi aceita. E antes da proposta não ser aceita, eles foram criando estratégias jurídicas, né? Foram criando leis. Nós aprendemos lá no ensino fundamental, eu sou da geração que aprendeu que os povos indígenas, por exemplo, não foram escravizados porque eram preguiçosos. E era essa a resposta que nós tínhamos que dar quando a professora perguntava: os indígenas não foram escravizados porque eram preguiçosos. O negro era mais dócil. Uma mentira. E não nos foi contado da lei do ventre livre, mas não foi contado que não adiantava libertar as crianças. Olha como foi estratégico, a legislação foi estratégica. Foram medidas que, na realidade, na prática, mantinham aí do povo cativo. A lei do ventre livre, como é que você liberta o bebê e mantém cativa a sua mãe? Não existe isso, você libertar uma criança que depende de um adulto. Depois, a lei do sexagenário. Qual era o escravizado que, diante de toda tortura, de toda a situação que viviam os povos escravizados, vivia até 60 anos? Isso não existia. Não sobreviviam. Então, era uma lei que só existia no papel. Quando, finalmente, diante de toda a pressão, a princesa Isabel assina, sob pressão, a abolição da escravatura, o grande problema era aquele monte de preto que estava ali. O que a gente vai fazer com essas pessoas? As propostas de André Rebouças, a reforma agrária, é uma proposta inteligente, mas não para esse povo. Não para esse povo. Porque o objetivo, a proposta do país para a população negra, como bem escreveu Sueli Carneiro, tinha dois objetivos: ou a morte ou a subalternidade. Subalternidade ou morte. Não tem outra opção. A gente vai fazer a reforma agrária, sim, até porque o conhecimento tecnológico, como é que planta, como é que colhe, como é que cuida do gado, dos animais, quem tinha era o povo escravizado. Isso não foi contado para nós no ensino fundamental. As crianças hoje têm o direito de saber que eles tinham, que os povos diaspóricos, eles tinham todo esse saber. Não nos foi contado, por exemplo, que os malês sabiam ler e escrever. Não era assim, todo escravizado era analfabeto, não tinha ciência nenhuma, não conhecia tecnologia. E aprenderam tudo aqui. Então, o que decidiram, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, não é? E mudanças no Código Penal precisavam ser feitas. O dia 13 de maio foi um dia de festa. Isso precisa ser dito.
O Lima Barreto, ele tem aqui, ele escreveu uma coisa, Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, ele escreveu uma coisa que eu gosto muito, vou ler, eu vou tomar a liberdade assim, vou pedir licença para poder ler, que diz, ele era criança na época, né? Diz muito do sentimento daquela época. Ele escreveu assim: fazia sol e o dia estava claro. Jamais na minha vida vi tanta alegria. Era geral, era total. E os dias que se seguiam, dias de folgança e satisfação, deram uma visão da vida inteiramente de festa e harmonia. O Rio de Janeiro, gente, as ruas do Rio ficaram lotadas. Festas, alegrias, harmonia. Foi um dia de festa. Imagina, uma luta secular. Finalmente a abolição foi assinada, mas não foi só a alegria que tomou conta do povo. O medo também estava ali. Muitos fazendeiros se suicidaram, como aconteceu lá em 1929, na crise da Bolsa de Valores, só que não tinha prédio para se jogar, né? Eles se enforcaram, se envenenaram. Muitos fazendeiros tiraram a própria vida de tanto medo, porque eles perderam toda a propriedade. O que a gente vai fazer? Quem vai colher? Quem vai plantar? E aí entrou a lei, o judiciário, a legislação. Mudaram o Código Penal, criaram primeiro a Lei da Terra, proibiram o negro de ter terra, proibiram o negro de estudar, criminalizaram tudo que o negro fazia, como, por exemplo, a capoeira, o candomblé, as religiões de matrizes africanas foram criminalizadas e a vadiagem foi considerada crime. Agora, veja bem, o povo não podia ter terra, não podia estudar, não podia trabalhar. E, se fosse abordado na rua, vadiagem era crime. Ali, no dia 13 de maio, nasceu o encarceramento em massa também. Até por conta disso, que até hoje essas mazelas persistem e existem. 70% da população carcerária é não branca, é negra. Onde nasceu isso? Na mudança do Código Penal. Onde nasceu, que até hoje eu estava vendo, acho que vocês já devem ter visto também, é muito comum, hoje os jovens negros estão filmando as abordagens, né, policiais. Um dos argumentos que todos eles utilizam, é difícil quem não utiliza, é de eu sou trabalhador. De onde veio isso? Eu sou trabalhador, eu sou pai de família. Nasceu daqui, do dia 13 de maio, vadiagem é crime. Você precisa dizer para a autoridade que você trabalha, que você tem um trabalho. Os meus irmãos andavam com a carteira profissional para comprovar que estava trabalhando. Vocês devem conhecer pessoas também que já vivenciaram essa situação. Hoje não se anda sem RG, né? É uma das primeiras coisas que quem tem jovens negros dentro de casa leva o RG, leva a carteira para comprovar quem você é. E hoje nós temos duas situações. Como muitos jovens estão dentro da universidade, esses jovens que estão filmando essas abordagens, quando o jovem negro diz que ele é estudante, ele ouve da polícia: estudante nada, você é vagabundo, porque aí vai lidar com a inveja da polícia, que não estudou, até por causa disso que está nessa situação. Peço licença, porque é o que eu penso, não é? Muitos desses policiais são policiais porque não tiveram acesso ao espaço acadêmico. Eles também são vítimas. Aí eles vão lidar com outro sentimento ambíguo, que é a raiva do policial em ver aquele jovem negro comprovando que ele está dentro de uma universidade. Então, os jovens hoje, se eles dizem que eles são trabalhadores, não, você é vagabundo. Se eles dizem que eles são estudantes, de jeito nenhum que você é estudante. Aí vai lidar com outro sentimento perverso.
Voltando lá para o André Rebouças, é tanta coisa para falar, mas eu vou tentar sintetizar. Voltando lá para o André Rebouças, né? E a reforma agrária que não aconteceu, o suicídio dos fazendeiros e a necessidade de ter gente para trabalhar. Era necessário ter mão de obra aqui. Então, criaram leis para que imigrantes viessem fazer o trabalho que os escravizados faziam. Só que esses imigrantes iam receber alguma coisa, a terra. E o povo negro, onde ia morar? Nas favelas. Iam ocupar os espaços, os morros, as margens, as franjas. E até hoje essa situação persiste. A maioria da população que está nessas áreas de ocupação é a população negra. E hoje a gente consegue também entender por que nesses espaços, não é possível adentrar as casas, a polícia consegue adentrar as casas, arrombando, né, as portas, ou mesmo metralhar esses lugares de helicóptero, porque só nesses locais é que acontecem as balas perdidas, só nesses locais, por que as balas perdidas sempre encontram um corpo negro, porque tem a ver com aquele projeto inicial, ou a subalternidade ou a morte. Vejam vocês, os imigrantes receberam então a terra, muitos escravizados fizeram acordos lá com seus senhores de continuar trabalhando nas fazendas sem receber salário, em troca de comida. Aí nasce também o negro de estimação, como Monteiro Lobato traz lá na sua obra, né? Sua obra com muito cunho racista, né? Hoje a gente já sabe disso e inclusive tem o dever de descortinar isso para os alunos. A tia Anastácia era chamada da negra de estimação. Foram muitos libertos não tinham para onde ir e preferiram ficar dentro das fazendas trabalhando em troca de comida, cozinhando e fazendo todo o trabalho. A tia Anastácia não tinha família, não sabia, era chamada pela Emília até como uma negra ignorante, não podia ir à escola, trabalhava lá. A tia Anastácia é um exemplo desse negro de estimação. Era chamado assim, dessa forma mesmo, esse era o termo utilizado, o negro de estimação, assim como os cães, né? Um animal de estimação, não recebia salário. E ali nasce também o trabalho escravo, que ainda hoje existe. E dessa ocupação imigrante, dessa substituição da mão de obra dos escravizados pela mão de obra dos imigrantes, que até hoje também, basta assistir o Globo Rural, quando a gente vê aparecer a imagem dos donos de fazendas, enfim, quem que a gente vê? São pessoas brancas que herdaram dos seus ancestrais, que receberam, a maioria deles, gratuitamente essas terras, para virem para o Brasil fazer o trabalho que era feito pelos escravizados, só que receberam a terra. E, então, veja bem, no dia 13, após o dia 13 de maio, após todas essas mudanças legais, enfim, que para a manutenção do projeto de subalternidade ou morte, aí veio o apoio da intelectualidade, que eu vou dar como exemplo aqui o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, e na sua obra ele traz lá que o Brasil é um país onde o racismo não existe, que é diferente dos Estados Unidos, que era diferente da África do Sul, onde o apartheid é assumido, reconhecidamente assumido, e nos Estados Unidos, onde é banheiro para branco, banheiro para... Aqui não. Aqui no Brasil nós temos a democracia racial. Não existe racismo. E essa ideia é comprada, inclusive, pelo presidente da época, que o Getúlio Vargas ele usa lá como referência até um prato, a feijoada. Ele usa a feijoada como referência e vende essa ideia para o mundo inteiro. O arroz simbolizando o branco, o feijão simbolizando o negro, o verde as nossas matas e a farinha é o ouro. Esse é o brasileiro.
nós vivemos num país em perfeita harmonia racial. Hoje nós sabemos, não é, gente, que nós vivemos num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Nós vivemos em um país onde o trabalho doméstico e todo o trabalho subalternizado ainda é feito pela população negra. Que os lugares de decisão, de privilégios e de vantagens, inclusive os espaços acadêmicos, ainda são ocupados na grande maioria pela população branca. E essas pessoas não querem abrir mão desses lugares. É um país que não se reconhece racista. Não, é um país onde eu gosto de dizer que é assim, o racista é sempre o vizinho. Né? Todo mundo sabe de um caso de racismo, todo mundo tem uma história para contar, mas não se reconhece, não se vê racista. Não é à toa que a professora Petronilha coloca lá nas diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais várias vezes o verbo reconhecer. É um país que não se reconhece. Depois ela coloca reeducar. É um país que não quer reeducar, se reeducar. E depois ela utiliza o verbo reparar. Quem não se reconhece, não se reeduca, não vai reparar. Há exemplo lá dos Estados Unidos que muitos povos indígenas foram indenizados. Há exemplo da Alemanha que indenizou os judeus. Se aqui existe a democracia racial, se aqui não existe racismo, não há o que reparar. E aí vem também a necessidade de defender a meritocracia. Se todos somos iguais, o negro, que é maioria, não está nesses lugares porque ele não se esforça devidamente, não é? Ele não merece, ele não... é um mérito pessoal. E já caminhando para o final, para a gente abrir aí para as perguntas, pensando um pouco no título, a escola. Qual é o papel da escola? A escola tem o dever, não só porque está nas diretrizes curriculares, mas ela tem, se não for pela percepção do coletivo, pelo compromisso do coletivo, que seja pela esfera individual, não é? Porque se as clivagens são gênero, raça, etarismo e deficiência, eu quero lembrar uma frase de Audre Lorde para a escola. Audre Lorde diz o seguinte: escola, ela não diz escola, eu estou trazendo isso para a escola. O que Audre Lorde diz é: não demora, essa estrutura vai se voltar contra você também. Não quer pensar no coletivo? Pense em você. Não demora, essa estrutura vai se voltar contra você também. E no caso da escola, todas essas situações, elas vão acabar estão incidindo, todas essas tensões, elas desembocam na escola. Todas elas. Aí a pessoa que pensa individualmente, não pensa estruturalmente, não pensa coletivamente, ela pode dizer, mas eu não sou negra. Mas pode ser mulher. E assim como o racismo, o machismo é retroalimentado pela mesma estrutura. Se você não for atingida pela sua cor da pele, você vai ser atingida pelo seu gênero. Ah, mas eu não sou mulher, eu sou homem. Mas na sua família provavelmente tem estudos que falam disso, que 80% das famílias tem alguém que não faz parte, não funciona nessa lógica binária. Ou é homossexual, ou é transexual, ou pertencente à comunidade LGBTQIA+. Esse país é o país que mais assassina transexuais no mundo e homossexuais. De alguma forma, essa estrutura vai se voltar contra cada uma de nós. Aliás, já está se voltando. Se você é hétero, é branco e é homem, eu tenho uma outra clivagem para te dizer que não demora, vai chegar até você também, que é o etarismo. Você vai envelhecer.
é uma sociedade que discrimina idosos. Mais cedo ou mais tarde, a deficiência vai chegar para você também. Então, é dever da escola proporcionar às crianças o direito delas serem melhores que nós. E que elas tenham o direito de viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, porque não demora, essa estrutura vai devorá-las também. Mais cedo ou mais tarde, vai se voltar contra elas também. Elas têm o direito de viver numa sociedade melhor, num mundo melhor. Eu iniciei a minha fala agradecendo aos meus ancestrais que me trouxeram até aqui e que prepararam o chão para eu pisar, e que por causa deles eu estou aqui falando para pessoas tão importantes. E se vocês estão aí nesse lugar, agora chegou a vez de vocês fazerem alguma coisa. Porque para que quando os jovens lá forem ocupar espaços de fala e de protagonismo, quando eles disserem, eu quero agradecer as pessoas que vieram antes de mim, vocês vão saber que vocês estão contempladas certamente e contemplados nessa fala. É nosso dever. Agora chegou a nossa vez de fazer a nossa parte. E cabe à escola o grande desafio de educar pensando nas relações de gênero e de raça, mas especialmente no que se refere às relações de raça, educar a partir de experiências de liberdade e não só da escravização. Educar a partir de experiências de liberdade. Eu encerro a minha fala por enquanto e eu espero que tenha, assim, muitas perguntas, porque eu acredito que são as perguntas que nos movem para frente, não é, gente? Por enquanto, é isso. Sensacional. Sensacional. Silvia, fantástica a sua fala. Acredito que toda a rede municipal que está aqui participando está impactada de uma forma muito positiva, porque você traz um tema que é extremamente duro, mas com muita leveza e docilidade, e também nos dando muita esperança e nos despertando a força para fazer com que as novas gerações não passem pelo que nós passamos, né? Achei belíssima essa coisa da ancestralidade, tão importante para a nossa cultura, né? De que as crianças, os adolescentes, os jovens que estão nas nossas unidades tenham essa oportunidade de fazer uma construção diferenciada, de se reconhecer de uma forma positiva, que é isso que a gente espera, né? Acredito que muitas pessoas tenham considerações a fazer. Penso que, não sei se já tem alguma coisa no chat, ou se alguém quer fazer uso do microfone. Então, agora a gente inicia essa parte da nossa tarde, e se alguém quiser fazer algum apontamento, alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Muito obrigada, professora. Deixa eu aproveitar, maravilhoso poder ouvi-lo. Tem muita gente agradecendo. Se puder depois dar uma olhadinha aí no chat sobre a sua fala, ficaria horas ouvindo. Tem muita gente comentando aqui. Mas nós já temos algumas pessoas aqui que usaram o recurso de levantar a mão. Eu tenho uma mensagem depois do chat para ler, é só um comentário, né? A Flávia e o Marral. Pode a Flávia falar então, abrir a câmera e o microfone, e depois o Marral, quando ela terminar, pode falar também. Bom, boa tarde a todas e todos presentes. Eu tenho muito a parabenizar a Secretaria Municipal de Educação de Araraquara por esta palestra belíssima. Muito obrigada, Silvia, por todo o conhecimento compartilhado conosco hoje. Muito obrigada pelas sábias palavras para todas nós aqui, professoras, que quando você diz que os antepassados fizeram sua parte e nós agora temos que fazer a nossa, é assim,
é a de uma gratidão imensa, né? Eu, como professora preta, saber, né? Assim como a Muriane falou, que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de guerreiros, guerreiras que muito lutaram, tanto em África quanto no Brasil, para que nós possamos, né, pudéssemos estar aqui hoje, né? Isso nos enche de honra. E passar esse legado, né? Trazer essa responsabilidade, né? Nossa, eu também tenho essa responsabilidade de hoje lutar para que amanhã, né, os meus filhos, netos também possam ter muito mais do que eu tenho hoje. Então, isso, né, para mim que sou negra, para outros professores brancos que estão aqui hoje, que possam repensar, né, suas atitudes, possam reforçar a história correta em sala de aula, porque também são responsáveis pelo futuro, né, e também, da mesma forma que podem apoiar o racismo, podem ser antirracistas, e isso para mim foi fenomenal, assim, na sua fala, porque ela traz um peso necessário para a nossa discussão. E aprendi muito, né, quando você cita a Petronilha e traz, né, esses 3 R's, eu como professora de ciências, né, a gente de educação ambiental usa muito os 3 R's, eu quero dizer que hoje com você eu aprendi também os 3 R's dentro da educação antirracista, que é o reconhecer, reeducar e reparar. Gratidão imensa a todos, né, a todas as pessoas que puderam, né, e que fizeram que eu pudesse aprender mais hoje. Muito obrigada. Obrigada. Acho que o Fábio pode falar, porque só tem mais ele, né? Se a professora quisesse colocar, pode ser assim? Eu quero, porque eu sou velhinha Tá e a memória é irmã da juventude. Posso já falar com a Flávia? Claro. Eu peço licença para falar. Flávia, e todos, assim, não é só para a Flávia, né? Flávia, gratidão pela sua pergunta. Quando é tão bonito ouvir uma pessoa jovem, assim como a Flávia, me parece jovem, falar de responsabilidade ancestral. A responsabilidade ancestral é de negros e não negros. A responsabilidade ancestral é de todos nós. E eu gosto de dizer assim, a gente tem uma memória ancestral e uma responsabilidade ancestral, um legado tanto deixado tanto para os descendentes dos criminosos, quanto para os descendentes das vítimas desse processo criminoso. Veja bem, e assim, Flávia, é gostoso ver uma pessoa jovem, me lembro, gente, eu quero contar uma coisa aqui para vocês, do Big Brother, a Camila do Big Brother. Eu até escrevi um artigo na Carta Capital falando sobre o Big Brother. Nós somos educadores, então a gente pode falar aqui de igual para igual, que a gente sabe que a gente tem que acompanhar o que os jovens estão assistindo, o que as crianças estão vendo, não é verdade? Eu, quando estava lá na sala de aula, até Pânico na TV, eu fui assistir de tanto que eles falavam daquele Pânico. E Big Brother é uma coisa que os jovens assistem. E se a gente quer ter uma educação significativa que faça sentido, a gente tem que respeitar e acompanhar minimamente o que eles estão acompanhando também. E aí, assim, eu ouvi uma jovem negra, Camila, dizendo o seguinte: eu estou cansada. Eu estou cansada de dizer, eu estou cansada. E acho que a Conceição Evaristo escreveu uma coisa que me fez pensar. Ela escreveu mais ou menos assim: quando uma jovem de 26 anos diz que está cansada de dizer o que deveria ser óbvio, mas não é. 26 anos, imagina eu que tenho 58. É cansativo, gente. É cansativo. Mas a gente precisa entender que essa história foi contada por 4 séculos e a gente vai ter que recontá-la e ressignificá-la muitas vezes ainda. É nossa responsabilidade ancestral, apesar do cansaço. É cansativo, é desgastante ficar repetindo sempre as mesmas coisas, né? Imagina, gente. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que ela dá aula numa universidade que eu não vou citar o nome, e ela me contando que ela foi denunciada no MEC
Ela propôs um curso na universidade sobre feminismo negro. As estudantes negras e não negras se inscreveram. Um curso sobre feminismo negro. Vai ler o quê? Vai ouvir Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, mulheres negras, feministas negras. Uma aluna branca denunciou essa professora negra que propôs o curso Feminismo Negro, um curso voluntário, denunciou essa professora no MEC de racista. Falou, olha, Silvia, o trabalho que vai me dar, eu vou ter que comprovar que racismo reverso não existe. Eu estou cansada disso. Então, assim, gente, o racismo não dá trégua. O racismo não dá trégua e é muito estimulante ver que tem muita gente aí para passar o bastão, a exemplo da Flávia, que é tão novinha. Ó, já estou passando, viu, Flávia? Quando sair daqui, vou deitar no meu sofá, comer pipoca, mais feliz. Fábio Marral? Boa tarde, professora Silvia. Só quero reforçar aí os agradecimentos, né, por sua fala, que suscita tantas coisas, né, que nos faz pensar em muita coisa. E, na realidade, depois que um mais velho fala, não há muito que se acrescentar, né? Então, eu não tenho, assim, muitas perguntas, mas gostaria de comentar uns apontamentos que eu fiz aqui. E aí você acabou falando do BBB, eu também assisti, né? E eu pensei a mesma coisa que a professora quando eu ouvi a Camila falando que ela estava cansada. Eu fiquei pensando, mas como assim? A gente não pode se cansar. A gente vai ter que continuar falando sempre, né? E outras pessoas que venham depois de nós vão ter que continuar falando. Porque enquanto existir racismo, não existirá democracia de fato, né? E como a gente vive num país que está há mais de 400 anos estruturado sobre o racismo, a gente ainda vai ter que falar muito, né? Então, realmente, só com 26 anos se cansar, realmente, para mim também foi bem impactante. Mas o que eu queria dizer é que hoje é uma data bem significativa, porque no dia 1º de junho de 1921, aconteceu um massacre no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, que a história apagou e que ressurgiu aí faz poucos meses, né? Tem uma série chamada Watchmen, que está passando na HBO, que eles colocaram como tema esse massacre de pessoas negras que eram prósperas economicamente por conta do petróleo, né? E foi um dia lá que um bando de brancos chegou no distrito lá, né? Nesse distrito próspero, e queimou casa, matou pessoas negras, enfim. E tem uma sobrevivente, né? Que inclusive teve uma fala pedindo para que se divulgasse isso que aconteceu na história norte-americana, né? Foi exatamente no dia 1º de junho de 1921, né? Está fazendo 100 anos hoje. Mas eu só quero dizer que não foi só o Brasil, né, que apagou a história, que contou uma outra história, né? E isso só reforça a necessidade de que a gente tem que ressignificar mesmo, né? Então, o 13 de maio, a gente falou muito do 13 de maio, mas não falou do 14 de maio, né? O que aconteceu no 14 e no 15? Né? E assim, o 14 de maio, a gente está até hoje no 14 de maio de 1888, porque quando a gente abre o jornal e vê, por exemplo, que um ciclista que estava praticando um esporte foi parado por policiais, porque ele foi confundido com bandido em 2021, quando a gente lê que uma enfermeira teve que denunciar um homem porque ele não quis ser vacinado no estado da Bahia, porque ela é negra. E quando a gente viu aquela professora, e aí entra bem na proposta, né, dessa palestra, né? Quando a gente vê que uma professora no Rio de Janeiro, não é? Chamou as garçonetes de preta suja, preta fedida, em 2021, uma professora, é porque a gente ainda tem muito que caminhar, né? Então, assim, a iniciativa da secretaria em fazer essa roda de conversa, ela se torna muito importante, muito significativa. A gente tem que ter outros, esses momentos não podem ser
pontuais, né? Mas eles devem fazer parte permanente, né? Dessas ações, porque se uma professora pertence ao grupo de racista convicto, foi exatamente o que a professora colocou no início, dos 3 grupos, né? Dos incomodados, dos comprometidos e dos racistas convictos, eu temo que, de repente, eu possa estar compartilhando espaço na rede municipal de educação com uma professora como essa. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa discutir, a gente precisa denunciar. E não só, né, com o outro, né, com o adulto, como foi no caso dessa professora, mas especialmente nossas crianças, né? Desde a creche até quando elas saem do ensino fundamental no 9º ano. Né? Então, a gente precisa entender que nós vivemos num país que tem uma estrutura racista. É só abrir as notícias e a gente vai descobrir isso. E aí nós vamos dar importância para momentos como esse. Então, só reforçando aí, né, a grande contribuição que a professora deu para a nossa tarde aqui hoje. Obrigada. Professora Silvia, a senhora está com o microfone desligado. Pronto, agora sim. Fábio, eu queria inicialmente te agradecer pela sua fala, mas eu, como boa feminista negra e mais velha, vou te dizer, ninguém reforça a minha fala não, viu? E já peço desculpa, tá vendo? Estou aprendendo, mas é o que eu falei. Quando uma mais velha faço fala, sempre isso. tem mais Os homens e os brancos agora falam, olha, posso complementar? Você fala, não, minha fala você não vai complementar, não. Você fala aí a sua fala, porque a minha fala ninguém complementa. Ai, a gente... E essa minha... brincadeira, porque assim, entenda com leveza, Fábio, por favor. Mas é uma leveza necessária, porque a gente está tão acostumada a fazer isso. Deixa eu complementar, deixa eu reforçar. Principalmente mulheres sabem do que eu estou falando, né? Tão natural para eles fazer, reforçando, deixa eu reforçar, deixa eu complementar. Não. E entre eles, homens, eles não fazem isso. Bota reparo. Eles não reforçam, eles falam, eu discordo, é uma concorrência. Enfim, tem a ver com o que você falou dos racistas convictos entre nós. Sabe o que eu gosto? Tem muitos autores que falam disso, que o racista convicto ele precisa ser constrangido. Você tem que gerar um constrangimento para essas pessoas, sabe? Devolver para ele. Primeiro que assim, eu acho que é interessante que ele saiba que a gente percebeu que a atitude dele é racista. É lógico que ele vai negar, né? Eles sempre negam. Não, imagina, isso está na sua cabeça, isso está na minha psique. Olha, eu não sei se está na minha cabeça, não, mas para mim, isso que você fez eu percebi exatamente qual foi a estratégia. Então, minimamente, os racistas convictos precisam ser constrangidos, nomeados e identificados. Acho que é o Chico César que tem aquela musiquinha, né? Quando a gente fala, o branco tem que sair da sala com seu sapatinho de algodão. O branco é racista. É mínimo, precisa passar por um constrangimento e precisa ser descortinado, sim. Até para que ele possa ter também a oportunidade de melhorar. Eu queria também fazer um destaque de um comentário que surgiu aqui. Alguém disse o seguinte: a luta antirracista não é só de negros. Eu disse isso o tempo todo, inclusive no final. Não demora, essa estrutura está colocada para todos nós. A luta é de todos nós. E tem uma coisa muito legal que você trouxe, Fábio, que é a situação nos Estados Unidos, né? Eu acho que é bacana uma outra coisa que a gente aprendeu, que a gente ouve constantemente, é que nós somos influenciados por Martin Luther King, foi até citado aqui, Malcolm X, pelas os Panteras Negras, e foi o contrário disso. Ninguém nos contou que a Frente Negra no Brasil surgiu antes dos Panteras Negras. E que hoje se sabe que os Panteras Negras usaram a Frente Negra como
como exemplo para que eles também construíssem o movimento lá dos Panteras Negras. Olha, apagar isso, gente. Que a Frente Negra, que foi o contrário, o Brasil que influenciou os Estados Unidos na luta racial. E que a Frente Negra surgiu antes do Luther King e antes do Malcolm X. E eu gostei muito de uma coisa que o Fábio falou, de que do 14 de março, né, gente? Que o 14 de março, a gente não fala do 14. Teve alguém no início da conversa, a minha irmã, deixa eu ver o nome dela, Muriane, ela falou acho que foi, se não me engano, foi ela que disse sobre o novo significado. É importante falar que o dia 13 de maio foi um dia festivo, um dia importante, mas hoje ele tem um outro significado, que é um dia de combate e não um dia de generosidade, não é? E substituir aquelas imagens constantes nas escolas do negro pendurado sendo chicoteado, enfim, contar a história do depois, as memórias de libertação. E falando um pouco mais do dia 14 de maio, só mais uma coisa, Fábio, assim, muita coisa, você tem toda razão, muita coisa nasceu no dia 14 de março, e 13 de maio, no dia 14 de maio, muita coisa nasceu lá, ainda hoje insiste, persiste, mas muita coisa não. Dentre elas, eu e você e outras pessoas, dentre elas nós estarmos aqui falando disso. Dentre elas, nós podemos ensinar essa história verdadeira dentro das salas de aula. Tem muita coisa para ser feita ainda, mas menos do que ontem. Bem menos do que ontem. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria de comentar, Silvia, a partir das diretrizes, né, curriculares nacionais, essa ideia do reeducar, reparar, reconhecimento e da valorização, enquanto a potência disso tudo para o nosso trabalho em sala de aula, né? E quanto é importante a gente estar atento ao nosso papel na construção de uma história diferente, né? De que a gente possa contar para os nossos estudantes uma história que não tem uma única característica, que as histórias podem ser contadas pelos vencedores e pelas pessoas guerreiras, né? Que durante muito tempo foi considerada vencida, e que não é bem assim. Não se trata de vencedores e vencidos, né? Mas de pessoas que ocupavam posições diferentes e que, a custo de muita luta, como a senhora bem demonstrou, hoje a gente pode estar aqui num espaço como esse, discutindo a potência que a educação tem para ressignificar a construção da identidade dos estudantes. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa potência que nós, educadores, podemos utilizar para contribuir com essa mudança de paradigma racista, machista, enfim. Muito obrigada pela pergunta, viu? Gratidão. É maravilhoso falar sobre as diretrizes curriculares e sobre a nossa potência. Eu fiz questão de trazer o exemplo do Luiz Gama e do André Rebouças, que eram homens que sabiam ler, sabiam escrever, estudaram. Essa coisa de que a educação liberta, nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que educação é, sim, instrumento de luta. E também de mobilidade social, nós sabemos disso, não é? Pode não ser um caminho para, como a gente vive nesse sistema capitalista, que aliás vive, né? Ele necessita do racismo e do machismo, ele necessita de todas essas clivagens para toda essa exploração. Alguém tem que ser
explorado para que um sistema de exploração possa funcionar. No caso do capitalismo, mas vamos deixar um pouco o capital de lado, se bem que é difícil deixar de lado, né? Porque gênero e raça é que determinam classe, sabemos bem. Alguém citou Angela Davis aqui nos comentários e está colocado não só nos livros da Angela Davis, mas de muitas mulheres negras, escritoras negras brasileiras também. Elas falam muito sobre isso, dentre elas a Carla Cotieri, que ela escreve para a coleção Feminismos Plurais. Tem um livro, o nome da obra é O que é Interseccionalidade, que ela vem falar justamente disso, né? Dessas, como gênero e raça se determinam classe, assim como, só que ela vem falar de um outro jeito assim bem bonito, né? Porque ela traz também a sabedoria do terreiro, a cultura de terreiro. E é importante falar das diretrizes curriculares, porque assim, a gente fala muito da Lei 10, né? A Lei 10.639, que alterou a LDB, mas raramente nós ouvimos falar das diretrizes curriculares. E eu não sei como está a educação hoje, mas eu me atrevo a afirmar que raros são os educadores que leram as diretrizes curriculares. Gente, leiam esse documento. Lá, para quem diz ainda, usa o argumento de que eu não sei como trabalhar, eu não sei como fazer, lê as diretrizes. Nas diretrizes tem como trabalhar, o que fazer. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui está escrito lá nas diretrizes curriculares como uma estratégia possível. Compor pares avançados. Tragam pessoas que conheçam, que trabalhem, que tenham uma produção, que sejam uma produção nesse sentido para lideranças de instituições para dentro da escola. Uma coisa que é importante, que eu quero trazer da minha vivência para vocês aí na escola, é que assim, não existe trabalho mal feito quando o trabalho tem essa abordagem antirracista, antimachista, todo tipo de fobia. Quando um professor ele está desenvolvendo um trabalho preocupado com uma sociedade mais igual, se aborda as relações de gênero e de raça, se aborda as clivagens sociais, não existe um trabalho equivocado. Existe um trabalho que precisa ser ajustado. Mas, e aí, nesse sentido, eu aprendi que quando se trata do trabalho do professor com essas temáticas, o ditado de boa intenção o inferno está cheio não serve. Não serve. É desses professores bem intencionados que nós precisamos. É muito melhor, porque esse professor que é bem intencionado, ele faz parte daquele grupo, de que ele tem um compromisso, ele é um incomodado, ele está corajosamente, ainda mais em tempos de obscurantismo e de denúncias, né? Que você trabalhar com essa temática, que a gente não precisa ter medo, porque a gente tem as diretrizes aí a nosso favor, não é? A gente pode trabalhar com as relações de raça, sim, porque as diretrizes, elas nos respaldam legalmente e não foram revogadas. Esse professor, ele precisa, talvez não, com certeza, de apoio, subsídio teórico, estudar, repertório, ajuste na prática, ajuste na ação, não é? Mas não é um trabalho mal intencionado. Eu não acredito em trabalho de professor que está trabalhando com essas relações de um jeito mal intencionado, não. Que precisa de ajuste, sim. E aí, nesse sentido, a gente tem que ter um olhar generoso com esse professor, porque na maioria das vezes, eu diria que quase sempre ou sempre são aliados potentes, que falta repertório, e aí a gente precisa olhar com outro olhar.
Eu vou contar assim uma experiência, dar um exemplo assim. É muito comum na supervisão, eu via muito dia da semana, porque geralmente é só no dia da consciência negra, né? Ou no dia 13 de maio, ou é no dia 20 de novembro, ou no dia 13 de maio. E não é assim que as diretrizes dizem que trabalho, determina que trabalho deve ser feito. É no currículo, no cotidiano. E não é coisa do professor de história, não, é coisa de todas as áreas, todos os componentes. Vou contar duas coisas para vocês. Da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós diagnosticamos, ouvindo os professores, que o problema maior está com a gestão. Os professores que trabalham com essas, incorporam as diretrizes no currículo, a maioria deles tiveram problemas com os gestores. Isso é uma coisa para vocês, eu não sei como está acontecendo aí em Araraquara, mas é importante ouvir desses professores. Muitas vezes eles estão em sofrimento dentro da escola, sabe? Vira aquele professor que ele sim, além dele lidar, né, com a discriminação que ele está sofrendo, em ter a coragem, que é visto como se é preto é porque está legislando por causa própria. Ele está fazendo isso porque ele é preto. Se é branco, está fazendo isso porque quer lacrar. Né? Essa é a queixa. Então, além deles sofrerem pressão entre os próprios colegas, como vocês trouxeram aqui, o racismo ele é estrutural e o machismo também, ele tem essa dificuldade entre os colegas de encontrar poucos aliados, ele não encontra respaldo na gestão. E a boa notícia é que, apesar da gente ter uma maioria de gestores não negros, que reproduzem machismo e que reproduzem racismo e resistem ao trabalho com as diretrizes, apesar disso, está vindo um bonde incrível aí, viu, gente? As pessoas já sabem, muita gente já sabe dessa obrigatoriedade. Então, assim, está chovendo denúncias de escolas que antes agiam como se fossem verdadeiros cartéis. Eles cumpriam e pronto. Não cumpriam as diretrizes e pronto. Hoje está vindo um bonde incrível aí que está denunciando. Tem muita mãe de aluno, muito pai de aluno e muito aluno que quando você colocar um cartaz lá do negro tomando chicoteado, vai falar, peraí, professora, mas dia 13 de maio não é mais dia disso, não. Dia 13 de maio é dia de... Então, assim, professores potentes, tem que estudar. Tá cheio de bibliografia, na internet tem material maravilhoso aí acessível para todo mundo, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa, tem muita gente comprometida. Então, assim, a escola, ela é um lugar potente, sempre foi, por isso que eu trouxe o exemplo do André Rebouças e do Luiz Gama, poderia trazer muitos outros. A escola sempre foi um local potente, gente, sempre foi, e vai continuar sendo. Vocês são incríveis, para mim é uma honra estar falando com educadores, é de uma responsabilidade e ao mesmo tempo, e a minha visão não é missionária, não é aquela visão, salvadora, não, eu não acho que a escola é mais um dos espaços institucionais potentes existentes na sociedade, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu realmente acredito que muita coisa incrível, eu sei de muita coisa incrível que está acontecendo dentro das escolas, muita coisa incrível. E se a gente chegou até aqui, muito se deve também, principalmente, à luta dos ativistas ativos, mas também pela luta desses professores e pelo trabalho feito dentro das escolas, né? Realmente, Silvia, a nossa rede ela é diferenciada. Nós temos professores e professoras, educadores, educadoras e também gestores muito comprometidos.
e interessados em se apropriar de novos conhecimentos que repercutam em práticas antirracistas, né? Infelizmente, a gente ainda luta, né, muito com a questão do mito da democracia racial, com a dificuldade que algumas pessoas têm, né, de compreender que quando a gente pauta, né, uma discussão como essa de hoje, a gente não está polarizando e colocando brancos e não brancos em oposição, mas a gente está reforçando o compromisso de todos e de cada um na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nossa preocupação é com o reconhecimento de que algumas pessoas têm sim privilégio, que esse privilégio ele passa pelo recorte de raça, de gênero, de etarismo, como a senhora colocou, né? Nós não estamos aqui intensificando, polarizando, mas o mito da democracia racial ainda é um empecilho muito grande, né? Para que a gente possa pautar de uma forma bastante consistente e sólida essa discussão. Então, mais uma vez, gratidão, né, pela colaboração da senhora, pela Secretaria Municipal da Educação ter esse compromisso e nunca se furtar a fazer essas discussões, que muitas vezes é até desconfortável para algumas pessoas, mas o nosso compromisso é com uma sociedade com equidade social, é com uma sociedade onde meninos e meninas, brancos e não brancos, possam se reconhecer e se sentir valorizados e respeitados em seus direitos. Então, muito obrigada. Acredito que, já se pelo adiantado da hora, já seja importante verificar se a Clélia, a Marcinha, né, e mais alguém também queira falar alguma coisa para a gente já ir caminhando aí para o encerramento. Muri, foi extremamente gratificante. Só uma coisinha, assim, antes que a velhinha perca aqui. Eu acho que é importante também, eu não posso deixar de destacar que as diretrizes curriculares, elas não se trata de substituir o conhecimento, as contribuições dos povos europeus pelas contribuições dos povos africanos e indígenas. Não se trata disso. Se trata de incorporar as contribuições dos povos africanos, indígenas, asiáticos e europeus. Se trata de contar a verdade sobre os bandeirantes. Se trata disso. E uma outra coisa que eu queria dizer, que é muito comum, eu não posso deixar de falar isso, eu até anotei aqui, não esqueça de falar sobre isso, sobre práticas equivocadas, né? A gente ainda vê nas escolas, é dia do 20 de novembro, tá lá a foto do Lázaro Ramos, da Thaís Araújo, do Pelé, Gente, ok, precisa de ajustes, só precisa de ajustes. Cadê Luiz Gama? Cadê a Cotirene? Cadê André Rebouças? Cadê Carolina de Jesus? Tragam biografias de pessoas brasileiras. E assim, Martin Luther King é importante, mas a gente tem Lélia Gonzalez aqui no Brasil. Nós temos uma história de pessoas negras maravilhosas que os estudantes brancos e negros, asiáticos, todos os estudantes, eles têm o direito de saber e que vai ser dinamite pura. E uma outra prática que eu preciso dizer também, que é muito comum, eu não sei se tem gente que faz, mas eu sempre falo dela nas escolas, aquela boneca, aquela de pano, esqueci o nome dela, uma que a gente... A Baomi. Obrigada. Quem que falou? Qual é o nome de quem falou? Oi, o nome? Deixa eu aparecer, Alice. Ai, Alice, Alice. Gratidão, Alice. A boneca Abayomi. Eu que agradeço pela sua fala maravilhosa. Obrigada, querida. A boneca Abayomi, gente, é uma fábula, é um conto. Aquilo não aconteceu de verdade. Não temos comprovações, às vezes no desejo de enaltecer, de criar, de contar histórias a partir de uma memória afrodiaspórica, enfim, além de trazer uma história de sofrimento, é uma história que não tem nenhum fundamento epistemológico de que aquilo tenha existido. Basta dar um Google e ver a maquete de um navio negreiro.
Como que aquelas pessoas eram transportadas dentro dos navios, em posição de valete, acorrentadas durante meses. Ali elas evacuavam, ali se morriam, alguns corpos eram jogados no mar. Como que as mulheres iam tirar da saia um pedaço de pano, fazer um bonequinho para agradar a criança que estava chorando dentro do navio? Gente, não é? Até conta a história da boneca Bayomi, mas faz uma... Olha, gente, tem essa lenda, mas vamos falar um pouco da verdade, porque senão o crime também fica um pouco sublimado e romantizado por um conto que é repetidamente dito nas escolas e valorizado, e que a gente não tem nenhuma comprovação epistemológica de que aquilo tenha acontecido. Levem biografias. A vida das pessoas é potência. As memórias das pessoas é potência. Levem esses nomes, levem os nomes dessas pessoas. Levem o legado que essas pessoas deixaram. As crianças vão se identificar muito mais com Teresa de Benguela do que, com todo respeito, com a Thaís Araújo. Com todo respeito. Assim, eu sei que ela também tem contribuído, não estou desmerecendo mas é assim, além de estar num universo de exceção, é uma mulher que está num lugar de exceção, de valor, de respeito, um lugar digno, enfim, mas ela está num lugar de exceção. A gente tem histórias reais, onde as crianças podem se identificar, elas podem ver o rosto da própria mãe, das suas irmãs, das suas tias, na história dessas mulheres. Não é? Levem a história de Carolina Maria de Jesus. Quantas crianças não têm mães catadoras? Quantas? Dentro da escola, eu conheci muitas crianças que os pais eram catadoras, que as mães eram catadoras. Levem a história de Carolina de Jesus. Nós temos referenciais dentro do nosso país de histórias que precisam ser contadas para essas crianças, que são verdadeiras potências. Ai, pronto, chega, já falei demais. Pronto, agora pode chamar quem vocês quiserem. Muito obrigada. Imagina, acho que todas nós ouviríamos pelo resto do dia. É um prazer. Clélia, você quer fazer algum apontamento, alguma consideração, por favor? Um prazer mesmo. Ficaríamos aqui o resto da tarde, viu, Silvia? Nossa, uma delícia. Fora que a tua voz é agradabilíssima, né? Tudo a favor, tudo a favor. Foi uma aula mesmo dessas muito necessárias que a gente deve ter sempre mesmo. Né? Fazer essa escuta e, sobretudo, esse processo de aprendizagem, né? Porque a nossa educação é extremamente falha, Silvia, extremamente falha. Né? As negativas todas, né? Inclusive dessa construção da história do vencedor, muito nos prejudica, né? Inclusive na nossa capacidade de conhecimento da nossa própria história. Que a gente, obviamente, tem mais um reparo a fazer, né, com as presentes e futuras gerações. Acho que é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu fico muito feliz com essa sua capacidade enorme de ser otimista, né, muito bom esse espírito otimista. Mas penso, Silvia, que para a gente ser efetivamente otimista e olhar com muita verdade as nossas responsabilidades, antes de mais nada, a gente precisa fazer um exercício de espelho. E de reconhecer como, né, parte presente na fala do Marral e de outras pessoas, de que todas as nossas estruturas, quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando do quê? A gente está falando das nossas relações cotidianas. A gente está falando do fato de que a criança negra, o bebê negro, é aquele que menos vai para o colo da educadora que é branca. E às vezes do colo da educadora que é negra. Que é a criança que, invariavelmente, por qualquer razão, é a que chora sozinha até que percebam que essa criança precisa de cuidado e de carinho. E quando ela chega no ensino fundamental, a criança, a menina ou menina negra, é a última a ser reconhecida como uma pessoa capaz, como uma pessoa intrinsecamente inteligente, que pode qualquer coisa. Porque o primeiro olhar para aquela menina e para aquele menino negro é que, no caso da primeira, ou vai ser empregada doméstica ou vai ser prostituta. E no caso do segundo, ou vai ser pedreiro ou vai ser bandido.
Então, é reconhecer que a gente tem uma parte dessa dívida histórica e que esse reparo passa por nós, em cada um dos lugares onde a gente está. E quando a gente fala da escola, e é desse lugar que a gente fala aqui, a gente precisa reconhecer que a escola, né, como parte da estrutura do establishment, ela tem um papel reprodutor da cultura, inclusive da discriminação e do racismo. E que para a gente fazer essa alteração, você deu o passo essencial. É conhecer, é saber. Para aqueles que, sobretudo para aqueles que têm vontade de dar um passo seguinte, que é efetivamente construir um país igual, ou um país mais igual, ou um país sem tanto, né, sem tanto abismo entre um e outro, né, com tantas assimetrias que nos separam numa mesma rua, no mesmo bairro, numa mesma cidade. Que para isso, né, você tem razão, a escola é uma potência, mas ela só vai ser uma potência se ela estiver preparada para romper o estigma de reprodutor e de reprodutora do status quo que nos traz 133 anos depois as mesmas mazelas. Então, é agradecimento mesmo, né, porque aprendi demais, né, e acho que é muito bom, tenho convicção disso, né, que a aprendizagem nos liberta. Então, Silvia, querida Silvia, muito obrigada por essa tarde, né, por ter compartilhado tanto, né, e se possível for, volte, viu? Você tem uma agenda boa, mas volte. Eu acho que essa fala é minha, mas é de todas as pessoas que aqui estiveram nessa tarde. Que maravilha poder escutar, né? Gente que sabe tanto e tem esse dom tão lindo de compartilhar o que sabe. Que coisa linda. Agradecimento. Muito obrigada, mesmo. Foi uma tarde muito linda. Namastê. Finais? Posso fazer já minhas considerações finais? Sim. Posso? Então, eu gostaria de encerrar retribuindo, devolvendo toda a energia positiva que eu recebi, porque eu só recebi energia positiva. Deve ter alguma negativa aí, mas está bem quietinha, ainda bem. Que fique assim quietinha. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, gente, a gente fala muito de racismo estrutural, de racismo institucional, e a gente pouco fala de racismo na psique. Fanon escreveu sobre isso, tem produções que estão para surgir aí, para trazer essa temática que eu acho fundamental. O racismo só é estrutural e só é institucional porque ele tem um aliado muito incrível, que é a nossa psique. O racismo está na nossa mente. Assim como a misoginia, o machismo também está na nossa mente. Todos nós precisamos ser muito atentos e vigilantes. Como disse a Clélia, a escola reproduz porque está na nossa psique. Não tem vacina para tomar. E se tivesse, ainda ter gente que não ia tomar, viu? Ia ter gente que não ia querer se imunizar. O Mandela, ele fala uma coisa que eu sempre me lembro, porque eu também, de vez em quando, eu me pego em algumas coisas e falo, ai, meu Deus. Só que aí entra o reconhecimento. A gente olhar e falar, meu Deus, o que eu disse, o que eu fiz, o que eu pensei. Às vezes a gente até precisa de um par avançado, alguém que mostre, ó, você viu o que você falou? Você viu o que você falou? E aí tem um exercício da gente não negar, né? Porque quando a gente discutir nessas opressões, o primeiro rosto que a gente vê é o da negação, né? Ninguém quer ser feio. Ninguém quer ser misógino. Ninguém quer ser homofóbico. Ninguém quer... Então, é o primeiro rosto da negação. É não negar e reconhecer, meu Deus, eu disse isso, eu já me peguei dentro do meu automóvel, dentro do meu carro, meu automóvel, parece que eu tenho um carro bom, dentro do meu carro,
levantando o vidro rapidinho, mudando de calçada, porque 2 jovens negros vinham na minha direção. Eu já me vi nessa situação. Eu já me vi falando para amigas minhas, mas colega, tenho certeza que você vai se divorciar, aquele homem é tão bom. Eu já reproduzi essa fala. Ele é um bom pai, por que você vai fazer isso? Aí você fala, meu Deus, por que eu estou falando isso? Só o fato dela me dizer que não quer mais já deveria ser suficiente. Por que eu estou dizendo para ele que não importa o que o outro é? O que importa é que ela não quer mais, deveria ser suficiente. O que faz a gente reproduzir essas coisas que não nos beneficia em absolutamente nada? E o que o Mandela conta, ele escreveu no livro, na autobiografia dele, ele conta que ele nunca dava esmolas. E uma ocasião, uma mulher branca pediu esmolas para ele e ele deu. Ele se pegou dando esmolas para uma mulher branca. E ele conta, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu só fiz isso porque ela era branca. Eu olhei, a minha psique me traiu. Eu olhei para essa mulher e pensei, gente, uma mulher branca nessa situação, essa situação não é para ela, é para um negro. Não para ela. Por isso que eu dei uma esmola para ela. E aí ele fala o seguinte, nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque isto está dentro da nossa psique. Qualquer um de nós pode reproduzir isso o tempo todo, e não tem problema nenhum reproduzir, nenhum, desde que a gente consiga reconhecer, não negar e tentar reparar, tentar melhorar. Um passo atrás, né, gente? Olhar no espelho, que você trouxe a metáfora do espelho, é perfeita. Olhar para o espelho e ver que, de repente, de vez em quando, ou quase sempre, a gente também tem uma cara bem feia, não faz mal para ninguém. A gente, de vez em quando, tem uma cara bem feia, porque, ó, tá aqui, ó. Tá dentro da nossa psique. A gente reproduz isso, sim. Mas do mesmo jeito que tá aqui, a gente também consegue tirar, né? Não nasceu aqui, a gente tira daqui. É isso. Muito obrigada, foi maravilhoso, fiquei muito feliz de poder dividir um pouquinho aqui com vocês. Só fiquei triste porque não vi nenhuma cara branca perguntando nada aí, não sei porquê, mas tudo bem, eu entendo. Só negros falaram comigo, gente. Por que isso, né? Eu gostaria de ter ouvido uma fala assim de um outro lugar que não fosse do lugar do povo negro. Mas mesmo assim eu agradeço, fiquei feliz. Encerro aqui. Axé para nós. Oportunidade, viu, Silvia? Né? Na próxima vez, Helenira, Denise, Franciscato, que está aqui na minha tela, elas certamente terão coisas a falar. Eu acho que a Helenira não falou, porque eu estou vendo o rostinho dela aqui, né? Porque ficou tão feliz como cada um de nós aqui. Né? Mas não vai faltar essa oportunidade, não é, Denise, Helenira? Então é isso. Obrigada, né? Certamente. Então, Silvia, em nome da Secretaria Municipal de Educação, que hoje estou representando aqui nesta atividade tão importante, lhe agradeço mais uma vez. Espero que nós possamos ter outras oportunidades, será uma grande honra para nós. Agradeço novamente a Marcinha, que foi a grande idealizadora, articuladora, né, Marcinha? Muito obrigada, viu? Fantástica a sua contribuição para que todos nós tivéssemos essa tarde brilhante. A Patrícia, o Adolfo, que também dão um suporte fundamental aqui para nossas ações formativas, a Bia, também a Márcia Castro e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e todos os profissionais das unidades escolares. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e até a próxima. Grande abraço, gente. Boa tarde, Silvia. Até a próxima, viu? Com certeza haverá. Grande abraço mesmo. Gratidão por hoje. Um abraço aos educadores e educadoras. Nos vemos, viu?
Gente, aproveitem aí, segundo informações, quem não fez aí o Vacina Já, está aberta a partir de hoje, né? Abriu às 4 da tarde de novo. Amanhã os informes aí para a gente poder ratificar. E em breve, mais formação, porque é disso que a gente precisa. Né, querida Silvia? Beijo grande, viu? Obrigada, Silvia. Axé, tô Axé. saindo. Gratidão e axé. Vamos que vamos.